Um dia eu gravei um vídeo para vocês falando sobre um conteúdo diferente, que era o teste do marshmallow, que foi basicamente descrito dentro do livro O Motorista e o Milionário, só que nesse livro eles utilizavam um bombom como exemplo. E no final desse vídeo eu falei um pouco sobre adaptação hedônica e porque tem muita relação também com essa gratificação, né, imediata. E as pessoas elas acham que sempre que elas tiverem acesso a algum bem material, por exemplo, alguma coisa que elas desejam muito, elas se tornariam mais felizes. Só que geralmente essas pessoas elas se tornam felizes momentaneamente e depois volta a um estado ali de satisfação normal. Ou seja, às vezes ela tem um pico de prazer, um pico de felicidade, só que geralmente volta para um baseline, ali, né, um set point, por exemplo. Então o que acontece, né, que essa adaptação hedônica ela justifica justamente essas flutuações de satisfação e de prazer e de felicidade, tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. Então foi realizado um estudo, né, que se eu não me engano foi em 1978, pela década de 70, por exemplo, e que parece, né, até um tema meio louco. E eles pegaram o seguinte, eles pegaram pessoas que ganharam na loteria, ou seja, pessoas que ganharam muito dinheiro na loteria, e pessoas que ficaram, por exemplo, paraplégicas, ou seja, que sofreram algum acidente e ficaram paraplégicas. E o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas que ganharam na loteria, por exemplo, elas tiveram realmente um pico, né, ali de felicidade, ou seja, elas tiveram um pico de felicidade. Só que ao longo, né, de um ano, que se eu não me engano foi um ano depois que eles acompanharam, eles observaram que esse pico de felicidade já tinha baixado e a pessoa ela apresentava um nível ali de felicidade ou de prazer normal. Em contrapartida, né, a gente poderia achar que as pessoas que sofreram um acidente e ficaram paraplégicas, por exemplo, que elas estariam mal, né, que elas estariam infelizes e que elas não teriam prazer mais na vida. E o que aconteceu foi ao contrário. Né? A pessoa pode até ter uma queda, né, em relação à felicidade e prazer, só que depois isso, ao longo do tempo, também se normaliza. Então, essa adaptação hedônica, ela explica o seguinte, que aparentemente a gente tem um set point, a gente tem um baseline de felicidade, de prazer e satisfação. E geralmente, né, o nosso organismo ele vai buscar por esse set point. Então, sejam coisas muito boas ou sejam coisas ruins, geralmente a gente vai encontrar, né, esse set point. E foi justamente o que esse estudo viu. Que o que acontece, né, que pessoas que às vezes têm algo, né, que é muito bom na vida delas, elas têm ali um pico de felicidade, só que depois tende a retornar aos níveis normais. E da mesma forma, quando você tem algo que acontece na sua vida que é muito ruim, geralmente você pode ter uma queda, só que depois também tende a retornar aos valores normais, né, do seu, que pode ser questões genéticas e também relacionadas à parte ambiental. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão que eu falei para vocês no outro vídeo, da gratificação imediata, muitas pessoas elas consomem coisas buscando esse pico, né, de felicidade, achando que isso vai deixar ela mais feliz. Só que o que acontece, né, que geralmente ela volta para esse baseline, para esse set point, e ela tenta mais uma vez através de consumo, de consumo, de consumo, de materialismo, de consumismo e materialismo, buscar esse pico de felicidade. E é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. Então elas, através da compra, né, do consumo, tentam buscar esse pico de felicidade e elas sempre acham que o consumir mais, consumir mais, consumir mais vai trazer mais felicidade, só que não é o que acontece porque geralmente retorna para o set point. E ao contrário também se explica, né? Às vezes a gente pode passar por coisas ruins, mas a gente volta para o nosso estado de felicidade normal. Então qual é a ideia, né, desse conceito? É a gente entender, né, que a felicidade ela não está nessas coisas materiais, a gente pode obviamente ter, mas o desenvolvimento pessoal, né, o nosso desenvolvimento e o entendimento da sabedoria, adquirir conhecimento, sabedoria, é uma das coisas que vai mais manter, né, a nossa
a nossa vida estável, esse conhecimento, né, o desenvolvimento pessoal, e que obviamente a gente pode ter coisas materiais, mas que essas coisas materiais elas não sejam, né, a prioridade, né? O ter ele não tem que ser maior do que o ser, né? O ser ele tem que ser maior do que o ter. Tá? Então, nesse vídeo eu falei um pouco sobre essa adaptação hedônica, que é uma coisa muito interessante, e falei também um pouquinho desse estudo, né, que foi um estudo realmente realizado, que na década de 70, que eles pegaram pessoas que ganharam na loteria e pessoas que ficaram paraplégicas, e após um ano, ambos já haviam restabelecido ali o seu set point de prazer e felicidade. Ou seja, se acontece uma coisa muito boa na sua vida e acontece também uma coisa muito ruim, geralmente depois de um tempo você volta para um estado normal. E isso é uma das coisas também que justifica o porquê, né, que a gente vai se acostumando com as coisas. Então, por que algumas coisas vão se tornando também automáticas e bem comuns. Tá? Espero que esse vídeo aí tenha sido útil para você.